Eu vou fazer o vídeo hoje porque um cliente que está desenvolvendo um sistema de controle financeiro me pediu para fazer uma integração de um agente de IA via WhatsApp que vai alimentar o sistema dele. Eu vou fazer essa parte da integração, já fiz o agente do N8N, já fiz algumas alterações necessárias também no projeto dele. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá esse fluxo no N8N e explicando algumas coisas para vocês também, beleza? Antes de tudo, eu quero agradecer ao meu mano RCA que viabilizou que eu pudesse fazer esses vídeos que eu já estava querendo fazer há muito tempo, mas o meu computador não deixava e estava dificultando também meu trabalho, então ele trocou de computador comigo e agora eu estou conseguindo fazer o vídeo, editar o vídeo, fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, muito obrigado, RCA, e pedir para que vocês já se inscrevam, deem um like, isso vai me ajudar, vai ajudar a eu permanecer motivado, a esse conteúdo chegar para outras pessoas também. Vamos compartilhar sabedoria, não vamos deixar aquilo com a gente, sabe? Sinta-se bem ao saber que se isso chegar em outras pessoas vão estar aprendendo também. Quanto mais pessoas aprendendo, é melhor. Ah, mas aí todo mundo vai fazer, irmão. Faz o teu bem feito, não importa quantas pessoas estejam fazendo, tu vai ser diferente, tá ligado? Então vambora. Começamos aqui. Deixa eu abrir o fluxo do N8N, que é este daqui não. Desculpa, galera. É este aqui, registro WhatsApp. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho nó por nó, tá? Para quem não conhece nada de N8N, eu vou começar explicando o seguinte. O N8N ele funciona através de um gatilho. Alguma coisa faz disparar o fluxo, iniciar o fluxo. Esse gatilho pode ser, o N8N oferece a possibilidade de você agendar para que ele ocorra periodicamente, todo dia, de tantas em tantas horas. Ele pode ser um clique, né? Tem um, como é que é? Manual trigger, não manual, manual trigger. Eu tô testando, tô praticando meu inglês, tá, tropa? Então, o que que é? O gatilho manual. Então, quando você dá um clique, é o que vai fazer ele disparar. Tem o chat também, chat trigger, que ele vai simular um chat aqui dentro e aí vai fazer a ferramenta disparar. Mas agora nós vamos falar do webhook. Então, o N8N ele vai disponibilizar, de acordo ali com a sua instalação, uma um URL que vai acionar essa webhook. Ou seja, quando a gente está aqui falando do Evolution, né, do WhatsApp, então eu configuro lá que quando o Evolution sinalizar o upsert, que é a chegada da mensagem, ele vai acionar essa URL, que é a URL de webhook, e através desse webhook, o N8N vai trazer algumas informações relevantes. Estão todas aqui nesse quadro, beleza? Então é isso. E aqui funciona por webhook. É interessante vocês aprenderem sobre o método que a gente tem post, get, entre outros, path. Então, isso não vai entrar, né, detalhando tudo. Estou dizendo que é importante vocês já se ligarem. Beleza. Temos o webhook de acionamento. E como eu falei, ele traz dados. E eu aciono logo depois esse nó ou node, tá? Então, tecnicamente, cada quadradinho deste daqui, ele em inglês se chama node e em português a gente chama de nó, tá? Então, logo depois eu aciono esse nó para trazer informações relevantes de forma separada. Eu vou mapear essas principais informações. Então, o que que eu faço? Eu pego dessa parte aqui as informações que são importantes para mim e eu jogo para cá. Então, vamos supor que esse status aqui fosse importante para mim. Eu vou pegar, vou trazer ele para cá e aí eu já vou deixar ele separadinho aqui. Essa aqui não é importante, então não vou salvar, mas o que que eu trouxe nesse caso?
trouxe o número de WhatsApp, aqui o from me para identificar se essa mensagem foi mandada por mim mesmo ou não. Isso é importante para que o agente ele não fica se respondendo. Então, se você está tentando fazer isso e está percebendo que quando você mandar oi, o agente fala oi, e aí ele mesmo se responde a esse oi, é nisso daqui que você vai conseguir ficar tranquilo, tá? O nome que está no WhatsApp da pessoa, a mensagem, o tipo de mensagem, o evento, que é o Messages Upsert, né? Como eu falei, vendo Evolution, que é a chegada da mensagem, a base 64. E o que que é a base 64? Explicando assim. Quando alguém envia um texto, ele vai vir aqui em mensagem. Mas quando ele envia um áudio, uma imagem, um PDF, o Evolution ele vai converter esse arquivo em um código de base 64, digamos assim, que vai ser um código cheio de números e letras que a gente não consegue entender, né? Mas digamos que a codificação é, dessa, desse arquivo que a gente está recebendo, beleza? Basicamente é isso. Então, quando aqui ele não está aparecendo, está indefinido, porque a mensagem que eu estou utilizando aqui como exemplo é uma mensagem de texto. E, como eu falei, aqui vai funcionar quando for um áudio, um texto. Eu vou mandar um áudio aqui para vocês verem como é que fica, beleza? Vamos lá. Aqui no ao vivo, tá, gente? Eu não vou cortar muitas coisas para que eu possa postar, que se eu ficar editando muito eu não consigo lançar. Então espera aí os tempinhos que eu tô falando as coisas ao vivo, vocês vão acompanhando. E se você já tá gostando, curte, cara. Segue, não deixa. Ajuda aí, por favor, beleza? Então, ó. Oi, eu tô testando aqui a ferramenta. Vamos vir aqui nas execuções. Ó, ela ainda está acontecendo. Beleza. Olha, a gente recebeu aqui e olha aqui o base 64. Ó, o mensagem ficou, né, indefinido porque não tem um texto, mas aqui nós temos esse código base 64, né, que não tem como entender o que que é, mas depois a gente vai trabalhar nele. Tá, vamos voltar então aqui ao editor. Aqui, deixa eu... Entrou aquela hora, deixa eu excluir. Beleza. Então, logo depois de separar esses dados importantes, né? Eu parei aqui no base 64 e aqui eu já tinha separado caso fosse precisar, caso fosse necessário o data message, mas não vai ser preciso. Mas deixei ele separado. E aqui vai resolver aquele problema que eu falei ainda agora, do agente ficar se auto-respondendo. Então, ele nesse filtro aqui, coloquei um if, um no if, eu só renomeei aqui para identificar depois do processo. Ele vai perguntar aqui, olha, o JSON do from me é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele vai para cá, do nothing. Então ele não vai se responder, ele não vai fazer nada. Se for falso, ou seja, se não foi uma mensagem de mim mesmo, a gente vai para a próxima parte, tá? Aí, tropa, acabou a luz. Eu vou acender. Acabou a luz do bastão. Achei que ele estava carregado. Achei não, deixa ele carregando desde ontem. Mas eu vou aproveitar e vou acender a luz. Só um minutinho aqui, tá? Voltamos com outra luz, mas pelo menos voltamos. Bom, então, dando continuidade, ele vai entrar aqui no nodo Supabase Consulta Profile. Nesse projeto de CRM desse cliente, ele tem um banco de dados no Supabase e lá tem o Profile, que ficam armazenados os dados do usuário. E eu vou fazer a validação desse usuário através desse banco de dados. Ou seja, não é qualquer pessoa que envia uma mensagem para o celular que vai poder interagir com esse agente.
Senão eu compro, passo para todo mundo e todo mundo entra, né? Tem que ter uma validação. Então o que que eu faço aqui? Eu coloquei, né, para essa operação getMany a tabela e preenchi aqui. O telefone string é igual àquele WhatsApp que eu peguei? É isso que tá vendo aqui, ó. Deixa eu dar um execute workflow. Na verdade é execute, né? Alguma coisa assim. Mas olha, ele passou por aqui e o que que ele fez? Ele entendeu se na coluna de telefone tem algum telefone que bate com esse que eu separei, né? E aí ele entendeu aqui que tem e trouxe o cadastro vinculado a esse telefone, certo? Aí aqui eu fiz uma validação, porque aqui ele trouxe o cadastro. Se não houvesse um cadastro, isso daqui ficaria vazio, tá? Não teria nada disso daqui, se não, o número não fosse cadastrado. E aí o que que aconteceria se ele não fosse cadastrado? Ele vai vir para cá, olha, e eu vou perguntar aqui, ó, o JSON ID existe? Pô, existe. Por quê? Ele pegou o JSON aqui nessa validação, né? Esse script aqui é justamente para isso, ó. Ele vai pegar esse consulta profile e vai ver se ele acha pelo menos o ID ou o e-mail. Se tiver, é porque existe. Se não tiver, ele vai dar aqui, o usuário existe? False. Beleza, entenderam essa parte, tropa? Tá aqui, ó. JSON, ele vai pegar aqui, ó, o resultado, tá? Do Supabase e ele vai contar aqui os caracteres, beleza? E se for maior do que zero, também tem isso. E se o resultado tá aqui, ó, beleza? Se ele consegue trazer isso daqui. Se isso daqui for vazio, se não houver isso daqui, ele vai trazer que o usuário existe é false. E aí eu vou pegar esse retorno, né? Então, como é que tá aqui na validação? Se existe ou não. Se existe, se existe o e-mail e o ID, beleza. Se não existe, ele vai vir para cá, ó. Mensagem não cadastrada. E aí eu botei aqui, olá, parece que você não é cadastrado. Faça seu cadastro para aproveitar e mandei o site, tá? Então, essa é uma forma de validação. Tropa, é importante a gente salientar que existem formas e formas de você fazer o que você precisa. Cara, eu ainda não encontrei alguma coisa que eu pensei que não fosse possível fazer no N8N. E aí você só precisa sentar, pesquisar, pensar, ter calma, acreditar, pesquisar, ter ajuda, que você consegue, a gente consegue. Por isso que eu tô falando, existem várias formas de fazer. Aqui mesmo eu tentei, eu vou explicar durante o fluxo, várias coisas que eu tentei foi dando erro de acordo com um contexto próprio e eu fui precisando fazer de outras formas, beleza? Então eu só tô passando aqui para vocês no intuito de compartilhar possibilidades, novos caminhos. Às vezes o caminho que você está tentando não dá certo. E é isso, se você tá gostando do vídeo até aqui e ainda não deu like, irmão, eu tô sendo direto, eu não tô enrolando em nada, mas eu vou pedir de vez em quando, porque mano, o bagulho tá doido. Se eu mostrar pra vocês como é que tá a minha conta, eu preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro. Então tudo, ó, tô fazendo isso pra conseguir dinheiro, tô fazendo esse vídeo porque eu gosto mesmo, acho que dá pra perceber, mas eu quero. Pô, vai me ajudar, tropa, vambora, beleza? Voltando aqui. Então, se for falso, vai para uma mensagem de não cadastrado, mas se for verdadeiro, a gente vai para cá no get ID e email. Por quê? Eu identifiquei o seguinte: quando eu vou lá para o banco de dados do Supabase, né? Porque ele está entrando aqui no WhatsApp uma informação que para fazer a conexão com o sistema dele, eu vou precisar jogar essa informação no Supabase. E aí, quando eu jogar lá nesse banco de dados, eu preciso vincular
essa informação que está entrando a algum usuário do sistema. Sendo que o acionamento, como o acionamento veio pelo WhatsApp, a gente não recebe aqui no começo esse ID, porque até então ainda não teve nenhum vínculo com o sistema. Então eu preciso buscar esse ID dentro do Supabase para poder pegar, né, esse dado. E aí o que que eu fiz? Quando eu pego aqui no consulta profile, ele sai aqui no cadastro, né? Aparece o ID dele. Então eu venho, jogo daqui, ó, do consulta profile, eu jogo aqui o ID e aí eu tenho já registrado quando eu precisar esse dado, beleza? Então aqui eu pego o ID, o e-mail, e eu aproveitei esse nó aqui para colocar um nó de data, mas não vou explicar sobre isso agora, beleza? Então, é que eu peguei o ID e o e-mail. Vamos vir para cá. Esse getMany é por conta de um contexto do usuário lá, porque assim, o usuário ele pode escolher dashboards e atualmente o sistema ele está cadastrando a despesa ou a receita vinculado a um dashboard ID. Então, eu estou discutindo essa parte com o cliente. Estamos, não é uma prioridade para agora. Ele está funcionando. Então, não vamos também nos atentar a isso agora, beleza? Tropa, eu tava parar para beber uma água, eu percebi que tava fazendo sombra aqui em mim, né? Então, tirei a garrafa da frente e vamos voltar. Peguei o get ID e o email. Então, agora vamos identificar o tipo de mensagem, beleza? O usuário pelo WhatsApp, ele pode mandar um texto, um áudio, uma imagem e o PDF, como eu falei lá no comecinho do vídeo. E aqui cada formato vai ter um caminho. Então, aqui nesse nó que é o switch, eu botei o nome de identificar o tipo de mensagem e busquei aqui o tipo de mensagem, né? Desculpa, tropa. Então, aqui, olha, eu peguei desse dados relevantes aqui. Ai, não. Deixa eu voltar. Perdão, tropa. Então, então, tropa, eu vi que tava com sombra aqui da garrafa. Eu bebi uma água, tirei ela, espero que fique melhor. Então, agora que eu peguei o ID e o e-mail, vamos aqui para identificar o tipo de mensagem, que é um switch do tipo, que é um node do tipo switch. E eu pego daqui, olha, dados relevantes, o tipo de mensagem, e jogo aqui. Se é igual a conversation, é texto. Se é igual a audio message, é áudio. Se é igual a image message, é igual a imagem, beleza? E se é document message, é igual a PDF. E aí ele vai fazer uma rota diferente para cada tipo. Quando não é um texto, é aquilo que eu falei. A gente pega o base 64 dele, né? Eu mapeei para cá, ó, base 64, peguei dos dados relevantes. Para cá, vamos ver como um áudio, né? Ele vai converter de volta esse base 64 em um arquivo de áudio. Esse ODD, ele é um arquivo de áudio do WhatsApp, né? E ele acaba sendo mais leve do que MP3, Wave. Então ele converte de volta aquele código para um áudio, um arquivo de áudio. Eu utilizo esse nó da OpenAI para transcrever o áudio e essa transcrição, ela aparece aqui, né? Eu nomeio ela como mensagem e vocês vão ver que todas aqui, ó, a imagem, converto para imagem, analiso a imagem e trato esse output aqui, o nome dele como mensagem. Aqui, base 64, converto para PDF, extraio o que está do PDF para um código JSON, se eu não me engano.
mas ele tira o que tá, ó, extract from PDF. Ele tira o que tá no PDF e vai transformar em uma mensagem aqui também com este mesmo nome. E aqui, a mensagem de texto, eu pego o output aqui e... Não, eu pego aqui a mensagem direto, né? De dados relevantes, que já é a mensagem de texto, e a nomeio como mensagem também. Por que que eu crio todos esses edit fields aqui para nomeá-los como mensagem? Para eu poder fazer esse merge aqui. Que o que, que vai acontecer? Independente da entrada, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, ele vai ter uma saída. E é por isso que precisa ter uma mensagem, para ele entender que tudo é a mensagem. E aí ele vai ter a saída mensagem, beleza? Essa saída, ela vai chegar a um agente de inteligência artificial da, daqui do N8N, tá? E aí você vai ter que configurar primeiro qual é o modo, qual é o modelo, na verdade, de inteligência artificial. Todo mundo usa aí o GPT-4 Mini, que é o custo-benefício mais interessante de fato, entrega o que precisa, tá? O Simple Memory eu utilizo aqui para isso é o suficiente, que é a memória, né, do chat. O que isso quer dizer? Eu peguei aqui, olha, do dados relevantes, o número do WhatsApp. Então, ele vai ter uma memória para as mensagens que venham desse número. Então, o que vem desse número, ele vai entender o contexto. O que vem de outro número, ele vai entender o contexto. É... E aí, isso é importante. O... Aqui é quantas mensagens ele vai considerar nesse contexto. E para o que a gente faz, que é uma entrada simples, 5 é mais do que suficiente, beleza? E aqui no agente mesmo, a gente tem o prompt, que é a explicação do que ele vai fazer, né? Existem outras formas, tá, tropa? Eu sei que existem, como a gente pode ter um agente reg, a gente pode ter como uma tool, um agente. Existem diversas formas, mas eu quis o mais simples para essa possibilidade, que é muito básica. Não tem. Não, é diferente, por exemplo, de um agente de agendamento, um agente de atendimento. Isso é uma função específica. Pegar uma mensagem, identificar, extrair ali as informações financeiras dessa mensagem, colocar de acordo com um padrão e salvar. É isso. Então, pelo mais simples possível, tá? Coloquei aqui no prompt e como eu falei, o que que começou a ser diferente, por exemplo? Eu tentei já fazer a validação aqui e a conexão com o Supabase através diretamente da tool. Tem como se acrescentar aqui uma tool do Supabase e fazer a requisição através do prompt do agente de IA. Então, assim, se o usuário confirmar a transação, acionar a tool despesas, digamos, que vai ser uma tool do Supabase que vai atualizar de acordo com as informações. Há essa possibilidade, mas ela não estava funcionando. Eu quebrei um tempo ali para tentar fazer ela funcionar, porque quando ele vem do texto, ele manda o texto da transação, eu coloquei para o agente aqui, para tu, preencher automaticamente o que ele estava entendendo, né, nas colunas, o que que era a descrição, o que que era o tipo, e ele estava errando, não estava maneiro, não ficou maneiro, eu falei, vou tentar fazer de uma outra forma. Então, beleza. O usuário mandou. Se tiver pendente alguma coisa, ele vai falar, olha, o valor está pendente. E o usuário vai ter que acrescentar, tá? Por isso que é importante também a memória, né? Então ele vai acrescentar. Todas as informações pendentes estão ok? Ele vai perguntar, olha, tá sim, posso confirmar ou você tem alguma correção?
Você falar, ah, não é 280, é R$ 300. Ele vai corrigir e vai confirmar de novo. Quando ele confirmar de novo, quando der ok, olha essa parte do prompt aqui, olha. Eu pedi para o seguinte, se o usuário confirmar, sim, ok, tá certo, e todos esses campos estiverem preenchidos, finalize com a mensagem: seu registro foi realizado com sucesso. Sempre dessa forma, sem variações, e repita as informações do registro no padrão estipulado. Exemplo de como ficará a mensagem de confirmação. Seu registro foi realizado com sucesso. Data, descrição, categoria, ele pega essas informações, tá? E aí, o que que eu fiz a partir daqui? Ele vai enviar a resposta para o usuário no WhatsApp através do Node da Evolution. Então ele pega aqui o output da IA e manda na mensagem. E junto a isso, ele vai ter essa verificação de que se finalizou. Como eu pedi para que sempre que finalizar, ele incluir seu registro foi realizado com sucesso, eu pedi que esse nó do if verifique se o output contém seu registro foi realizado com sucesso. E aí tem que estar exatamente da mesma forma. Se contém, ele vai dar true. Se não contém, ele vai dar false, né? Então, ó, esse não contém. Ele não precisa fazer nada. Se acabou, ele vai tratar a mensagem. Ele vai pegar essa mensagem. Eu vou fazer aqui uma mensagem para vocês perceberem como é que fica, tá? É que essa daqui foi a última que eu fiz? Não, olha. Eu vou colocar assim. Hoje eu gastei R$ 6 no posto Ipiranga comprando um isqueiro e o pagamento foi no Pix. Então, olha, essa execução aqui, ele pediu para confirmar. Eu vou confirmar aqui. Olha, mandei o ok. Tá vendo aqui, olha? Central Finance, resumo da transação, confirme se as informações estão corretas. Eu não precisa só responder sim e tal, sabe? Você pode responder ok, tá certo, tal. E aí ele trouxe, olha, seu registro foi realizado com sucesso. Repare que nessa daqui, que ainda estava numa conversação, ele veio aqui, ó, pro false e finalizou, não deu segmento no true. E aqui ele já deu continuidade no true porque ele identificou essa parte do texto. Seu registro foi realizado com sucesso. E agora a gente vem para essa parte de tratar a mensagem. E olha como é que entra. Foi um texto, né? Aqui formatado para o WhatsApp. E ele vai formatar esse texto para uma forma limpa, sabe? Vai tirar que o seu registro foi realizado com sucesso, vai tirar os asteriscos que eu coloquei aqui para colocar negrito, vai tirar o N aqui, que é para pular linha. Então ele vai tratar isso, beleza? E ele vai considerar aqui, eu botei para ele considerar aqui também o seguinte, que pode entrar aqui tanto fornecedor quanto cliente, que é assim que funciona no sistema do meu cliente. Se é uma despesa, ele entra como fornecedor. Se é uma receita, ele vai entrar como cliente. Então, o meu cliente me pagou. Eu paguei tal fornecedor, tá? Então, ele vai trazer aqui isso limpo. Ele vai tratar essa mensagem através desse código. E eu coloquei aqui um outro código
Para converter essa mensagem limpa, eu ia falar uma mensagem linda. Para comentar, por isso que eu ri. Para converter essa mensagem limpa em um código JSON. Por quê? Para que eu consiga trazer isso, olha, nessas tags. Tá vendo? Assim como veio, por exemplo, aqui no acionamento, vieram essas tags que eu pude ir arrastando, pude ir trabalhando com ela. Então é muito mais assertivo nós trabalharmos com essas tags do que confiando que que a IA aqui, ela vai entender que o status tem que ser no status, sabe? Que o tipo tem que estar no tipo. Entendi isso como muito mais confiável. E aí eu trouxe esse output aqui dessas informações já tagueadas, digamos assim. Ele vai entender de acordo nesse switch aqui, ele vai entender de acordo com o tipo que o agente dá, né? Se é uma saída ou se é uma entrada. E ele vai direcionar corretamente. Uma saída, ele vai acrescentar na tabela de despesa. E aqui, olha, é onde eu mapeio a informação. E aí eu só venho aqui, ó, data, eu só arrasto. Não tá dando para arrastar porque essa é uma execução. Ela não permite edição. Mas eu arrasto para cá e funciona. Quando não, você tem que ficar. Ou colocar aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês no editor. Olha, ou vocês colocam aqui e Altmap, Input, ou quando tá como tool lá da agente de IA, ele permite uma autocomplementação aqui, digamos assim. E aí não tava ficando maneiro. Então eu trouxe para cá e defini manualmente, considerando aquelas tags que a gente utilizou, a gente conseguiu através desse código aqui. E aí, assim, finaliza o agente. Ele envia a despesa ou a receita e isso daqui também, por exemplo, é o que eu falei, é de acordo com o contexto que você tem. Às vezes, tanto a entrada quanto a saída poderia estar numa mesma coluna não, numa mesma planilha, numa mesma tabela do banco de dados, e a gente só alterar uma coluna, por exemplo, sabe? Tipo receita ou despesa. Nesse caso, eram diferentes as tabelas, e aí a gente precisou de uma se adaptar. Então, por isso que eu falei, é muito importante, é muito legal a gente ir entendendo várias formas, botar a cabeça para pensar, pô, como é que eu consigo fazer isso? É usar muito a questão do se tal coisa é assim, vai ser assim, se tal coisa é assim, vai ser assim. E é isso, tropa. Finalizamos aqui. O vídeo já está muito extenso, eu não vou me estender mais. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pela última vez. Se tu chegou até aqui, tu gostou do vídeo, tu achou maneiro, senão tu já tinha saído. Então, deixa um like, deixa um comentário. Tu chegou até aqui, fala assim: eu vi isso tudo, mano. Vou ficar felizão, beleza? E se inscreve no canal. Se não, se tu não gostou, se tu viu isso daqui e não fizer nada disso, pô, não, mano, não vou fazer, eu não gostei, comenta aí porque tu não gostou que eu tento melhorar aí pra gente ir evoluindo, beleza? Valeu, tropa. E isso é muito importante, tá? Se você tá procurando automatizar a sua empresa, cara, entra em contato. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Entra em contato comigo e a gente vai resolver. Eu vou trazer no próximo vídeo um sistema que eu estou fazendo para um estúdio musical que está ficando muito maneiro. Vamos debater isso mais um pouquinho aí, beleza? Valeu!